Olá, alunos, tudo bem? Hoje nossa aula, nosso praticando de língua portuguesa da sexta etapa, vamos estudar aí sobre os estudos textuais, a causa e consequência no texto. Então vamos ver a nossa primeira questão na nossa interatividade. Muito bem, então na nossa atividade nós temos a primeira questão, que vai trabalhar aí uma fábula, né? O Galo e a Raposa. Ele é um texto um pouquinho longo, tá? Vocês prestem atenção nessa fábula, os personagens da história, tá? Como é uma fábula, ela é uma história. Então você presta atenção na história, tá bom? Vocês vão ficar aí com as cartelas para fazerem a leitura. E aí nós temos o enunciado da questão, o que está se pedindo. O galo e as galinhas subiram na árvore por quê? Por que elas subiram na árvore? Nós temos a letra A, B, C e a D. Aí você vai ler o texto devagar, com calma, para poder você marcar a questão correta, ok? A alternativa correta, certo? Então, vocês vão ficar aí com o texto, daqui a pouco eu retorno com vocês para fazermos a nossa interatividade. Muito bem, turmas, conseguiram aí responder o texto sobre a fábula O Galo e a Raposa? Muito bem, então vamos lá para o texto, para mostrar para vocês onde é que a gente vai mostrar para vocês aí como é que vocês conseguiram chegar lá na resposta correta, tá? Então, por que que as galinhas, elas
empoleiraram-se, né? Por que elas subiram na árvore? Porque elas estavam tentando escapar da inimiga raposa, tá? A raposa contou toda uma história para eles, né? Tentando enganá-los, né? Para ver se ela conseguia uma comida, né? Só que o galo, ele era bem mais inteligente, bem mais esperto, né? E lá de cima da árvore ele começou a dizer, não, mas está vindo ali uns cães e tal, eles estão chegando para novidade. E aí a raposa, né, foi saindo e pensando com ela mesma, né? Pode ser que os cães não sabem dessa novidade e eles podem me matar. Por quê? Porque os cães, eles são mais fortes que a raposa, né? Então, o que se pediu aí na questão? Foi justamente o quê? Porque que o galo e as galinhas, né, subiram na árvore. Elas subiram na árvore porque elas queriam escapar da raposa, tá? Porque a raposa é o animal predador da galinha, tá bom? Então essa é a resposta correta, é a letra B, ok? Então vamos lá para o nosso comentário. Com a leitura do texto, percebe-se que a fuga das personagens tem uma causa que corresponde ao medo da raposa, né? Portanto, a alternativa é a letra B, queriam escapar da raposa. Esse é o gabarito, né? Então, nós temos também um elemento importante aqui no texto, que é a questão da causa e da consequência, né? Então, a causa, gente, era o medo, né? O medo da raposa. Então, se elas estavam com medo da raposa, o que elas fizeram? Elas subiram na árvore, né? Então, a consequência foi o ato delas empoleirar-se, elas subirem na árvore para que elas escapassem da raposa, ok? Então, esse foi o elemento aí da questão da causa e da consequência, que justamente foi o assunto da aula anterior, né? Que corresponde a essa atividade, certo? Então, nós vamos seguir agora para a nossa questão 2. Na questão 2, gente, nós temos um outro texto bastante interessante também, né? Que vai falar sobre as pipas, né? Pipas, vocês sabem que é aquele que aqui no Amazonas a gente chama de papagaio, né? Que é de brinquedo de papel, que os meninos ficam soltando no ar, no céu, né? Em tempo de verão, a garotada vai para a rua e vai brincar, né? Então, esse texto também ele é bastante longo, tá? Vocês vão ter um tempinho para fazer a leitura dele, certo? E aí a gente vai para o enunciado da questão, ou seja, o que se pede sobre esse texto. Ao terminar o ano, a consequência de tanto entusiasmo pelo brinquedo foi, o brinquedo aí que está se referindo é a pipa, tá? É o papagaio, ok? Então, nós temos 4 alternativas, vocês vão prestar atenção no texto, tá? Para que vocês possam responder corretamente, tá certo? Então, vamos lá para um tempinho para vocês lerem esse texto, daqui a pouco eu retorno com vocês para fazermos a nossa interatividade.
Muito bem, turmas. Será que vocês conseguiram aí responder a questão? Vamos voltar lá no nosso texto para a gente relembrar o texto sobre as pipas, né? Que é um brinquedo que aqui no Amazonas a gente conhece como papagaio, que é aquele brinquedo de papel, né? Que os meninos vão lá para o sol quente, soltar aquele brinquedo e ficam o dia todo, né? Então, aqui no texto ele fala, né? Que o aluno ele pode aprender muita coisa, né? O menino pode brincar, pode conhecer muita coisa sobre o brinquedo. E aí eles dão vários nomes para esse brinquedo: papagaio, pandorra, raia, caifa, né? Cafifa, né? Não importa o nome que esse brinquedo tenha, né? E qual foi a causa, né? A causa aí no texto foi o fato deles estarem brincando e foram fazer pesquisa, né? Sobre esse brinquedo. E aí o que aconteceu? No final do ano eles tiveram uma nota excelente, notas excelentes, né? No final do ano. E um grande festival de pipas. Então, o que aconteceu aqui? A causa foi justamente eles pesquisarem sobre o brinquedo. Então, eles se entusiasmaram muito com isso. Então, o resultado foi o quê? As excelentes notas. Então, é a consequência. Lá no enunciado da questão, o que é que ele pede? O enunciado diz assim, ó: ao terminar o ano, a consequência de tanto entusiasmo pelo brinquedo foi o crescimento da nota dos estudantes, né? Por quê? Porque a causa foi o quê? O professor, né, com certeza orientou eles a fazer a pesquisa desse brinquedo e eles foram e gostaram bastante e aí fizeram um excelente trabalho. E aí o que aconteceu? Eles tiveram notas excelentes no final do ano, ou seja, cresceu, aumentou a nota deles, né? Então, percebemos que nós temos uma causa e uma consequência. No nosso gabarito, nós temos a seguinte explicação. A questão solicita uma informação que é apresentada em toda a estrutura do texto, né? Porque ele vai estar falando lá sobre a pipa. Como durante todo o ano os alunos estiveram envolvidos com as pipas e ela está ligada ao que se era discutido nas disciplinas, a consequência de tudo isso é apresentada na letra C. É justamente o aumento da nota dos alunos. Ok, turmas? Então, agora nós vamos seguir para a nossa terceira questão. Vamos lá. A terceira questão, procurando firme, né? Procurando firme. Então, aqui é um conto de fada, né? Era uma vez um castelo com rei, rainha, príncipe, princesa, muralha. E aí ele vai desenrolar aí a história, tá? Ele é um texto narrativo, ok? Então, vocês vão prestar bastante atenção na leitura do texto para que vocês cheguem à resposta correta, tá? Então, de acordo com este texto, ninguém saía do castelo. Por quê? Por que ninguém saía do castelo, gente? Então, nós temos a letra A, B, C e a D. Aí vocês vão prestar bastante atenção na leitura do texto para saber por que as pessoas não saíam daquele castelo, tá bom? Então, vocês vão ter agora um tempinho para resolver essa atividade. Daqui a pouco eu retorno com vocês para fazermos a nossa interação.
Muito bem. Será que vocês conseguiram responder sobre a leitura desse texto, procurando o Firmin, né? Que começa aí a história: era uma vez num castelo com rei, rainha, né? Um príncipe, princesa, a muralha, fosse em volta, né? Ponte levadiça e um terrível dragão na frente da porta do castelo. Então, observe aí que eu tenho uma palavra-chave no texto que chama-se um terrível dragão, né? Um terrível dragão, um ser lendário, né? Que existem muitas histórias sobre dragões, existem até filmes, né? Que falam sobre dragões. Então, o que acontecia? Na frente desse castelo existiam esse dragão, né? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ter medo, porque ele cospe fogo, né? Quem queria ousar passar pela frente de um dragão, não é verdade? Então, gente, lá no enunciado da questão, ele pergunta o seguinte: de acordo com esse texto, ninguém saía do castelo, por quê? Por que ninguém saía do castelo, gente? Lá no início do texto já tem a resposta, né? Porque eles tinham medo terrível do dragão, né? Que é aquele ser monstruoso que solta fogo pela boca, então ninguém ousava passar por ele, né? Então a resposta correta é a letra C. No nosso comentário nós temos o seguinte: a questão apresenta um personagem que é a causa de os outros terem medo. Quem era esse personagem? Era o dragão. Então nós temos aí a causa, o motivo, a razão das pessoas não saírem de casa, não saírem do castelo, ok? Então, as ações das outras personagens são inibidas pela presença e pelas possíveis ações que o dragão pudesse apresentar. Toda a narrativa é construída considerando isso até o príncipe ter tido a iniciativa, ou seja, o príncipe, né, foi corajoso e resolveu sair do castelo, né? Então, qual é a causa disso aí? Qual é a causa na história? A causa é o dragão, né? Pelo fato dele ser um ser monstruoso, bravo, ninguém ousava passar por ele. Então essa é a causa. A consequência é o medo, né? A consequência é o medo que as pessoas têm dele, né? Até o príncipe ter a coragem de enfrentá-lo, ok? Então a resposta correta é a letra C. Você que marcou a letra C, parabéns. Então a gente segue agora para a nossa quarta e última questão. Vamos lá. Na nossa quarta e última questão, nós temos novamente um texto narrativo que vai contar uma fábula, tá? A galinha e os ovos de ouro, tá bom? Que ela vai contar aí sobre a história desse camponês, né? E sua esposa, que tinha essa galinha que colocava ovos de ouro. Aí você vai fazer a leitura direitinho, tá? E prestar atenção lá no enunciado da questão. O camponês e sua esposa foram chamados de tolos por quê? O que é uma pessoa tola? Ah, uma pessoa que é inocente, que não tem maldade, né? Então, observem aí, nós temos 4 alternativas, tá? Para vocês analisarem direitinho. E aí, nós vamos voltar com vocês na sequência, tá? Para fazermos a nossa interatividade.
Muito bem, turmas. Voltamos aí com vocês da nossa interatividade, fazendo os comentários e a correção. Será que vocês conseguiram responder? Então vamos voltar lá no texto para a gente ver a história da galinha e os ovos de ouro, né? E um camponês aí tinha uma galinha que ela colocava um ovo de ouro por dia, tá? E aí o que aconteceu? Eles curiosos, né, doidos para ficarem ricos de uma vez, o que foi que eles fizeram? Eles acabaram matando a galinha, não foi? Só que eles tiveram uma surpresa, né? Que lá no final da história mostra que eles acabaram perdendo o ganho diário que eles tinham, né? A galinha colocava todo dia um ovo e aí eles, curiosos em querer ficar rico de uma vez por todas, eles acabaram matando a galinha, né? Só que aí, o que acontece lá no enunciado da questão? O camponês e sua esposa foram chamados de tolos, né? Por que eles foram chamados de tolos? Porque eles mataram a galinha, tá? Eles mataram a galinha que colocava o ovo todos os dias. Então essa foi o erro deles, né? Foi a tolice deles, de eles quererem, ambiciosos em querer ficar rico de uma vez, eles acabaram matando a galinha. Então esse texto, gente, é interpretação textual pura, tá? No comentário da questão, vamos lá. A questão solicita que a narrativa seja entendida para que se chegue à resposta, né? A ação de causa e de consequência está presente no texto, sendo consideradas as ações feitas pelo casal, né? Ao praticar a ação de matar a galinha. Então, essa ação de matar a galinha é a causa, tá? Eles mataram a galinha, é a causa, tá? A consequência vai ser, percebe-se que a consequência permite classificá-lo assim, ou seja, a consequência vai ser o que? A perda da fortuna que eles tinham, né? A causa é o fato deles terem matado a galinha. A consequência, ela fica meio que subjetiva, né? Por quê? Porque eles perderam o ganho que eles tinham, né? Eles tinham um ganho todos os dias, de um ovo por dia, né? Então, a causa dessa história foi eles terem matado a galinha. O ato, o fato, a ação deles terem matado a galinha. A consequência vai ser o quê? Eles perderam o ganho que eles tinham todos os dias, ok? Perceberam, então, essa relação que há uma causa e há uma consequência daquela causa, daquele ato, daquela ação que aconteceu, ok, gente? Então, a gente deseja aí que nós tenhamos uma próxima aula de língua portuguesa.